Olá, pessoal do podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. É muito bom ter você aqui com a gente em mais um episódio. Eu sou Bárbara Martinez e hoje a gente tem um papo super importante. Vamos falar sobre Agosto Lilás, uma campanha que marca a conscientização e o combate à violência contra a mulher. Vamos começar com a nossa convidada, a anfitriã, a doutora Camila Canário, defensora pública geral do Estado da Bahia. Neste ano, com muita intencionalidade, a Defensoria lança a campanha do Agosto Lilás, o mês de conscientização à violência contra a mulher. E por que colocar a intenção nisso, doutora? Qual é a realidade desse tema com a Defensoria para contribuir? Primeiramente, dizer que é uma honra para mim estar aqui mais uma vez no podcast da Defensoria Pública, trazendo um tema que me é muito caro, é sempre muito importante para mim falar sobre as questões de gênero. E agora, a perspectiva que a gente tenta trazer nesse Agosto Lilás é exatamente aquela que nos parece mais desafiadora. Como vencer a violência que acomete as mulheres? Falar sobre violência. A violência que mais atinge a mulher no seu íntimo, que é a violência doméstica, aquela que acontece no seio do seu lar, que deveria ser um ambiente de mais confiança e segurança por parte da mulher. Então, a Defensoria Pública aparece como essa instituição que busca, obviamente, as instituições parceiras para protagonizar esse debate, para falar sobre hoje o crime, a ofensa penal, que é mais proeminente, a mais recorrente no campo do direito, né, na justiça penal. Hoje, o crime que mais se comete no estado da Bahia é o crime de violência doméstica. Então, a Defensoria Pública precisava aparecer e precisava trazer honrosas convidadas para isso, para debater esse tema. Ai, que maravilha, doutora. Nós estamos na tela aí com a nossa campanha do Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. Para debater esse tema, nós trouxemos aí duas referências nacionais, né, para a gente poder discutir sobre o assunto. Eu quero começar com a doutora Nájila, pedindo para a senhora contar um pouquinho da sua trajetória, pioneira nos debates de proteção à mulher no Judiciário Baiano. A senhora que é presidente do Colégio de Coordenadorias da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro, coordenadora e ouvidora da mulher do Tribunal de Justiça da Bahia, presidente da Comissão de Participação Feminina do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu queria pedir também que a senhora fale um pouco sobre a sua atuação nesses fóruns. Bem, eu estou no Tribunal de Justiça há 15 anos e sou oriunda do Ministério Público, mas sempre tive essa visão, né, de um direito igualitário para as mulheres, que alguns chamam feminismo, outros odeiam essa palavra porque não compreendem que o feminismo é apenas trazer para as mulheres as mesmas oportunidades que são dadas aos homens, né? Os mesmos direitos, e não um antônimo do machismo. O machismo, sim, mata, o machismo fere, né? E a gente tenta, então, controlar e combater esse machismo. Dentre esses 15 anos, eu já tenho mais de 13 anos na Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia. Mas eu fui exatamente convidada pelo presidente do tribunal à época, porque ele foi meu colega de faculdade e ele disse: isso aí é a sua cara, né? Defender as mulheres. Então, eu não consegui mais sair, ao contrário, vai aumentando cada vez mais todas as minhas atribuições, porque além de ser todos esses cargos que foram aqui falados, eu também tenho 5 competências jurisdicionais. Ou seja, devo receber mais processos do que todo mundo. E, no entanto, ontem mesmo eu estava até assim, muito cansada, mas o entusiasmo, né, de quando a gente faz qualquer evento levanta a gente. E o Júlio, né, o Agosto Lilás, ele veio por essa ideia de festejar a Lei Maria da Penha, que é de agosto, né, 6 de agosto de 2006. Então, adverbia essa ideia, e é lei, interessante, né? Eu até, outro dia, fui verificar isso, porque a campanha de Sinal Vermelho é lei, a Justiça pela Paz em Casa é lei, também o Agosto Lilás, exatamente para trazer aquilo que a nossa defensora geral colocou, né, como meio de conscientização e combate à violência contra a mulher. E verifiquei também que se fala muito na amamentação, ou seja, o agosto é lilás e é feminino.
Então, a Lei 14.448 de 2002, né, que foi um projeto da Carla Dickson, né, e foi aprovada. E, além disso, me veio até uma ideia aqui, pensando nessa lei, porque ela traz também, além de se colorir com lilás os nossos órgãos públicos, e o tribunal de vez em quando faz isso, o fórum, eu pensei também na cadeira vermelha, que é prevista na lei, com pensamentos e tal. E aqui conclamo os órgãos. Pela primeira vez eu vi até no Ministério Público do Rio de Janeiro uma cadeira, um banco muito bonito, que as mulheres sentam como se estivessem sendo abraçadas, né? Com aqueles pensamentos muito bonitos e chamando a atenção. Aí eu vinha caminhando para cá, que eu disse, o mote é o Agosto Lilás, né? Esse mês que nós estamos vivendo, maravilhoso, que a gente faz 1000 coisas, inclusive a Semana da Justiça pela Paz em Casa. E aí eu pensei, por que não lançar essa ideia de ter essa cadeira vermelha nos nossos órgãos? Doutora Sara, a senhora também é uma das pioneiras no ecossistema de justiça da Bahia, quando o assunto é a defesa dos direitos femininos e o combate à violência contra a mulher. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero e em Defesa dos Direitos das Mulheres do Ministério Público da Bahia e coordenadora nacional da Comissão Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. No Conselho Nacional do Ministério Público, vice-coordenadora do Comitê do Cadastro Nacional da Violência Doméstica. Doutora, fala um pouco para a gente da sua trajetória e dos principais debates que têm sido tratados nesses fóruns. Bem, primeiro dizer da minha alegria de estar aqui. É sempre muito enriquecedor estar com as parceiras, né? As parceiras da rede, porque se tem uma coisa que eu tenho descoberto ao longo dos meus 16 anos na seara da violência contra a mulher, é que nós não iremos conseguir diminuir, extinguir, extirpar essa lacuna que nós temos na sociedade, porque isso cria muitos precedentes negativos, muitas tragédias, muitas situações que realmente a sociedade precisa despertar se nós não estivermos juntos. Se essa rede não estiver unida, se nós não trouxermos para o debate, para o diálogo, os homens também, a gente não vai conseguir dar conta. Então, assim, dentro dessa minha trajetória, que tenho, né, eu sou a primeira promotora de justiça na área do combate à violência contra a mulher do Estado da Bahia. Comecei, né, assim que foi inaugurada a primeira vara em 2008 e estou nisso né, desde então, porque a gente descobre um propósito na nossa vida. E esse propósito tem que ser de todas as pessoas, né? Não é somente do sistema de segurança pública e de justiça. É um propósito que todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, precisamos abraçar, porque é um propósito que vai fazer com que nós tenhamos saltos civilizatórios no nosso país. Um país que hoje ostenta o 5º lugar no mundo em matança, em assassinato de mulheres. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência, nos unirmos, a rede precisa estar integrada, a rede precisa dialogar, a rede precisa estar juntas para poder fazer esse enfrentamento. Então, é uma honra muito grande estar aqui com a Defensora Pública Geral, Camila, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, com a desembargadora Nájila, parceira de velhas datas, desde a época em que ela integrava o Ministério Público. Eu digo que ela nunca saiu do Ministério Público, porque está no coração dela. Os juízes ficam enciumados comigo, mas vamos lá, né? Eu conheço já há muito tempo e sei da dedicação que ela tem na magistratura, mas que também tem essa visão de Ministério Público no sentido de que possamos ir juntos perseguindo o que for melhor para as pessoas que nos procuram, principalmente as mulheres mais vulneráveis, mais carentes, dentro de um estado em que a violência, infelizmente, tem sido atroz na vida dessas mulheres. Obrigada, doutora Sara, e é por isso que a Defensoria Pública lança de forma intencional agora, no mês de agosto, Agosto Lilás, o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. Essa é a nossa campanha, a campanha da Defensoria Pública que está no ar. Doutora Camila, a Defensoria Pública atua em menos de 2% das medidas protetivas do Estado da Bahia. Como mudar essa realidade? Para fazer isso, é importante essa parceria com outras instituições do ecossistema de justiça? Sim, nós recebemos esse relatório, que foi produzido até pelo Tribunal de Justiça, né, ano passado,
Foi um número que nos chamou muita atenção, porque era um número baixo, onde, obviamente, surgiram questionamentos acerca de uma possível subnotificação das medidas protetivas que efetivamente eram realizadas pela Defensoria Pública, mas, independentemente disso, o que mais nos chamou a atenção foi a vontade, o que nos mobilizou a olhar para esse número foi a vontade de transformá-lo, de atuar em rede e de dar o nosso melhor no capitaneamento, na iniciativa de busca de medidas protetivas para as mulheres, até porque os números, os dados apontam que os maiores casos de feminicídio eles estão atrelados à ausência de medidas protetivas para mulheres. Então, a Defensoria Pública tem pensado em como avançar nesses números, em como efetivar projetos, e a gente vai lançar um agora nesse Agosto Lilás, onde a gente vai tentar alcançar as comarcas onde tem Defensoria Pública instalada e onde não tem Defensoria Pública instalada, para oferecer o serviço de propositura de medidas protetivas em favor das mulheres. Foi um projeto que nasceu inspirado de uma experiência ocorrida na Defensoria Pública do Paraná, né, que é uma defensoria com quem a gente está dialogando para poder a gente se integrar, para poder a gente aprender, para a gente se colocar nessa posição de rede, né, que quer lutar, né, pela conscientização e pelo combate à violência contra a mulher. Então, a ideia da Defensoria Pública é lançar nesse agosto esse serviço para que todas as mulheres do estado da Bahia se sintam, em alguma medida, acolhidas e amparadas ante a necessidade delas pela existência de uma medida protetiva. E com isso a gente melhora, né, a nossa atuação, a gente melhora os números e a gente reforça a importância de estar trazendo esse tema sempre a debate. Olha, a gente vai dar um spoiler desse projeto, tá? Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais de como é que ele vai funcionar para a gente poder apresentar aí ao público. Fica com a gente, viu? Doutora Sara, quais são os tipos de violência contra a mulher? Parte do público que nos assiste pode pensar que trata-se apenas da violência, mas são diversos tipos. Dentro da sua experiência no Ministério Público, como a senhora explica isso para quem está nos assistindo? Bem, a Lei Maria da Penha, quando ela ingressa no nosso ordenamento lá em 2006, ela já descortinou essas violências, né? Trazendo a característica de cada violência, que não é somente a violência física, né? Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral, nós temos a violência patrimonial e também a violência sexual. O que é que acontece? Muitas vítimas, elas não se descobrem, não se enxergam vítimas de violência, enquanto essa violência não alcança um patamar de ser uma violência física que vai lá deixar um vestígio, né? É o olho que está machucado, o olho roxo, é o arranhão, é um osso quebrado, é uma cicatriz. Enquanto isso, ela está vivenciando outras violências que ela sequer se dá conta, né? A gente costuma dizer, quem estuda esse fenômeno da violência contra a mulher, que, por exemplo, a violência psicológica ela permeia todas as outras violências, porque ela que faz justamente com que aquela mulher se permita permanecer em relacionamentos abusivos, com que ela entenda que aquilo é normal, com que ela justifique as violências que ela sofre, achando que isso é algo a ser tolerado, e não é. Nós temos hoje uma teoria, né, dentro da psicologia social a respeito do que a sociedade consegue aguentar, o que ela suporta, que chama-se janela de Overton. Essa pesquisa ela mostra que nós já passamos algumas fases de já não mais permitir que a violência esteja dentro dos lares. A sociedade já repudia. Isso a gente pode ver todos os dias nas mídias sociais, nos noticiários. Qualquer ação que é feita contra uma mulher acaba repercutindo de uma forma muito negativa. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade, não aceitamos mais. Então, o que nós precisamos é de eficácia naquela legislação que nós já temos, de como é que a gente aplica essas leis que já existem e como a gente consegue avançar enquanto rede, trabalhando em conjunto, procurando fazer com que uma instituição supra lacunas de outras, porque cada um tem o seu papel, né? Então, na verdade, eu não posso atuar enquanto ações que a Defensoria pode, assim como tem coisas que somente o Ministério Público pode fazer e o Judiciário julgar. Então, cada um no seu quadrado, como a gente brinca aqui, né? Mas fazendo essa interlocução, essa transversalidade para que a gente consiga realmente dar uma resposta positiva para as mulheres. Maravilha. Doutora Nájila, a senhora falou na abertura sobre a importância da Lei Maria da Penha. A lei entrou em vigor lá em 2006. Como ela foi importante, o que é que mudou no julgamento desses processos com a existência da lei e qual é a realidade aqui na Bahia?
Bem, essa lei, eu digo que é um divisor de águas, né? Antes de 2006, tudo era resolvido nos juizados de pequenas causas. Ou seja, a violência contra a mulher, seja ela doméstica familiar, seja outro tipo de violência, eram consideradas como crime de menor importância. E aí era aquela história que ele pagava uma cesta básica e voltava para casa e pagava de novo, e batia de novo, e nada se resolvia. E, inclusive, ela tinha uma pena, eu sempre digo que ela era penalizada 2 vezes. Além do seu corpo, que era machucado, também na parte financeira, porque aquela cesta básica vai sair de onde? Daquele orçamento familiar. Sim. E a lei, com a Lei Maria da Penha, que passou, eu até digo que não foi em 2006, eu costumo dizer que foi a partir de 2011, quando veio o julgamento pelo Supremo, que era constitucional, todos os seus dispositivos, que aí os juízes passaram a efetivamente aplicar essa lei, porque alguns repudiavam, né? E diziam, né, que duvidavam da sua constitucionalidade e agora não pode mais. E, a partir daí, eles passaram a julgar realmente com a Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem 3 eixos, né? O educacional, o de garantias e também o de repressão, né? Trazer garantias para as mulheres e também reprimir a quem ofende essas mulheres. Eu sou uma fã incondicional da Lei Maria da Penha, porque ela é sábia, ela é sábia. Você vê que as minhas colegas e amigas aqui falaram, né, sobre o trabalho em rede e o quanto a Defensoria quer atuar, né, para mais e cada vez melhor. E a gente sabe que a própria lei já prevê isso, o artigo 8º diz, né, que a União, o Estado, o município, também todos os órgãos governamentais e a própria sociedade civil deve trabalhar unida. Ok, vamos agora chamar o nosso quadro, o quadro Dica Legal. Ouvindo vocês aqui, eu tenho certeza que, infelizmente, muitas mulheres se reconhecem, né, na situação de violência. E eu queria entender, assim, qual é o primeiro passo. Eu queria que a gente dissesse para essas mulheres que estão nos assistindo como encorajar essas mulheres a sair dessa situação de violência e buscar o sistema de justiça. Como é que cada um, né, como a doutora Sara trouxe, né, cada um faz o papel, como é que cada uma de vocês pode atuar nesse caso? E eu queria começar com a doutora Camila, como a Defensoria Pública pode, de fato, encorajar essa mulher a sair dessa violência. É bom que a mulher saiba que não é nada muito complicado, né, indicar, embora seja emocionalmente para ela difícil sair para esse lugar de denunciante. Legalmente não é nada muito complicado, até porque a lei dispensa, inclusive, o registro de uma ocorrência, efetivamente, para que ela tenha direito a uma medida protetiva. Então, basta que ela procure algum dos órgãos da rede, as delegacias especializadas na mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que ela faça jus a uma medida protetiva. Claro que ela precisa ser acolhida nesse momento, a gente entende o quão difícil é estar nesse lugar e quanto é constrangedor para ela ter que reconhecer, muitas vezes até vinda de relações longevas, duradouras, né, porque por tanto tempo ela aguentou. Então é preciso que ela entenda que ela estará num ambiente desprovido de julgamentos, onde ela vai ser acolhida e onde ela vai ter acesso a uma medida que vai garantir a sua lisura física, né, sem grandes burocracias. Então é importante que ela tenha essa coragem e por isso a Defensoria Pública buscará nesse aspecto facilitar através dos canais de comunicação que ela dedicará especificamente a esse projeto, dar a essa mulher a oportunidade de falar sobre, porque aprender a falar sobre já é um grande aprendizado para a mulher que está na situação de violência doméstica. Doutora Sara, e o Ministério Público, como atua nesse caso? Bem, o Ministério Público, assim como a Defensoria, né, e as delegacias, nós temos uma competência concorrente na propositura das medidas protetivas. Isso foi feito propositadamente para justamente facilitar que a mulher que ela se coloque numa posição de vítima, né, e olha, é uma posição momentânea. Não existe aquela mulher que vai ser vítima todo o tempo. Ela precisa primeiro se conscientizar de que ela está numa posição de vítima e que ela pode sair daquilo. Então, ela pode procurar qualquer dos órgãos da rede para buscar essa ajuda, começando pela medida protetiva de urgência, né? Porque há, inclusive, pesquisas que mostram, uma pesquisa feita pelo Ministério Público de São Paulo, que dentre 200 e poucos casos que foram estudados naquele período de feminicídios tentados e consumados, somente 3% das mulheres tinham medidas protetivas. Ou seja, gente, não é só um papel.
Aquela ideia errônea de que a medida protetiva é um papel, isso não tem justificativa. A medida protetiva é o start que é dado para que o poder público comece a olhar aquela mulher. Então, qualquer coisa que venha acontecer a partir da medida protetiva, imediatamente a gente vai tomar conhecimento de que aquela mulher está numa situação de vulnerabilidade e que ela necessita ainda, mas pode inclusive ser reforçado as diligências que são efetivadas em prol dela. Então, façam essa denúncia, peçam as medidas protetivas através de todos esses canais. E, particularmente, o Ministério Público, que é o detentor da ação pública incondicionada, a ação penal pública incondicionada, né? A partir do momento em que a gente detecta a existência de um crime, nós vamos sim procurar a punição, que é o restauro da justiça. Uma punição, ela não existe simplesmente como uma vingança pessoal de uma mulher contra aquele homem, mas como um restauro, um restabelecimento de uma justiça para uma sociedade que quer ser pacificada. Então, isso é importante. Quando a gente começa a denunciar aqueles homens que são reincidentes, que agridem suas mães, suas irmãs, suas companheiras, nós já tivemos casos de um réu em 3, 4 processos. Né? O que significa que ele não se adequou a uma realidade hoje que a gente está buscando, que é a realidade de um tratamento igualitário, de respeito à vida e à incolumidade física e psíquica das mulheres, assim como o homem também merece respeito. Então, nós buscamos isso através não somente da questão da legislação, que já traz, como a desembargadora Nájila bem falou, a Lei Maria da Penha é sensacional. É a primeira vez que a gente ouve falar de gênero. Até então, o ordenamento jurídico não falava de gênero. Até então, no ordenamento jurídico, não se via a vítima como centro daquele processo, daquele procedimento. Então, hoje nós temos isso. E o Ministério Público também, em parceria com as outras instituições, como a gente volta a falar, é a Defensoria, é o Tribunal de Justiça, é a Polícia Civil, a Polícia Militar, os órgãos que estão aí dentro das secretarias para dar apoio, nós estamos compondo essa rede para abraçar essa mulher e dar o acolhimento que ela merece. Desembargadora Nájila, e o Tribunal de Justiça, como funciona nesse caso? Bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque normalmente as pessoas que estudam direito, elas aprendem que o judiciário é inerte, que ele precisa ser provocado. Mas nessa questão, o judiciário é muito ativo, por seus juízes, por alguns desembargadores, pela sua coordenadoria e até outras comissões que nos procuram muito na tentativa de ajudar. E o pensamento é que ela procure qualquer, como foi dito aqui por ambas, qualquer dos operadores do direito, qualquer das funções, né, do Estado, seja, a gente costuma dizer que a delegacia é a primeira porta que elas batem, e realmente porque elas acabam de ser agredidas, elas têm já no seu imaginário que ali na polícia que irá resolver, para depois o delegado encaminhar a medida protetiva. O judiciário tem 48 horas para deferir ou não para o exame, né? E mais de 90% dos casos defere. E nós estamos pensando já em novas coisas, exatamente aqui como a Defensoria vem falando, né? Novos projetos, e novas coisas significa dizer que ela pode entrar diretamente no judiciário, até por meio de uma medida protetiva online. Ela juntando seus vídeos, suas conversas, né, de e-mails e de WhatsApp, fotografias, né, o que ela puder juntar ali. Ela, às vezes, está num lugar remoto, às vezes, com casos que eu já recebi, telefonema, ela não pode sequer se comunicar. Telefonema não. Mandou um recado, uma mensagem pelo e-mail de uma das varas, e a diretora estava na pandemia e sabiam que tinham que estar de olho em tudo. Uma sempre ficava no rodízio para telefones e e-mails, e aí ligou para mim, nós passamos uma tarde, eu convoquei toda a rede, e a delegada acabou, que estava no plantão daquele sábado, indo tirá-la do local onde ela estava, em cárcere privado. Então, é um trabalho em rede mesmo, e o ideal é que as mulheres saibam, olha, pode procurar qualquer dessas multiportas, como a gente chama, né? A porta da Defensoria, a porta da Delegacia, do Ministério Público ou do Judiciário. Você sempre terá, com certeza, alguém para ajudá-la.
Que bom. Doutora Camila, a campanha Agosto Lilás da Defensoria Pública do Estado da Bahia, ela já está nas ruas, na capital e no interior do estado. Ela marca também um novo momento da Defensoria sobre esse tema. Como o Nudem entra nesse contexto? Explica para a gente sobre o Nudem e sobre o programa que vai ser desdobrado a partir disso. Bom, o Nudem foi uma iniciativa muito corajosa de defensoras públicas que integrantes do Núcleo de Direitos Humanos entendiam que não dava para simplesmente participar daquela discussão de combate à violência doméstica num formato que não fosse separado. Realmente, o tema da violência doméstica era um tema que merecia uma atenção especial. Então, o Nudem ele passou a existir no campo do prático, do pragmático, mas agora nós iremos dar a maioridade a ele, digamos assim. A gente vai institucionalizar o Nudem. O Nudem, então, agora vai deixar de ser uma parte integrante, um braço do Núcleo de Direitos Humanos, para ganhar uma formatação autônoma, reconhecida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Essa é uma iniciativa de valorização dessa temática. A gente sabe da importância que é, né, de promover o debate da violência doméstica, o combate à violência doméstica, promover o debate sobre esse tema e dar independência às funcionalidades inerentes que as defensoras que atuam, defensoras e o defensor que atuam nesse núcleo precisam. Então, 1º de agosto, que no Agosto Lilás, né, o dia da sessão do Conselho Superior, onde a gente dá esse tônus, esse aspecto de independência ao Nudem, que agora vai ganhar essa autonomia, essa independência e esse destaque especial que o Nudem merece. Então, agora, formalmente, nascido e reconhecido através do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E eu tenho muito orgulho de ser proponente dessa temática, que já é uma proposta que existia, né, mas que, enfim, não teve espaço e que agora, com a nossa gestão, terá o espaço que merece. E o programa que desdobra a partir disso, doutora? Dá um spoilerzinho para a gente. Então, a partir disso, obviamente, os projetos que já existem em torno do Nudem, né, que não fala só sobre violência doméstica, tem temas relacionados a aborto legal, todas as temáticas, na verdade, que envolvem diversos tipos de violência, mas a iniciativa que nós queremos agora dar luz é exatamente essa, que busca, enfim, aplacar esses números de violência doméstica no estado da Bahia, que chamam tanta atenção, promover esse alcance de mulheres, principalmente nas cidades, nas comarcas onde não há defensoria pública instalada, nos mais profundos recônditos do estado da Bahia, nos campos rurais, nesses locais assim mais longínquos, muitas vezes as mulheres não têm acesso a nenhum tipo de serviço de proteção. Então, a Defensoria Pública, de maneira online, quer garantir uma via de acesso para que as mulheres tenham alguma medida protetiva, tenham pelo menos algum tipo de contato de acolhimento em relação a essa demanda, tenham uma consultoria, tenham uma orientação, e se tiverem direito, que façam o uso da medida protetiva, exatamente para que a gente possa influenciar os números de crimes, né, que em sua maioria acontecem quando não há a existência de medidas protetivas. Inclusive, o descumprimento de medidas protetivas é um tipo penal também. Então, a mulher ela fica realmente mais protegida quando ela está albergada desse instrumento tão importante que existe e veio através da Lei Maria da Penha. Tá vendo? Eu disse a vocês que a gente ia trazer um spoiler. Então tá aí, vocês participam com a gente desde o começo aí da construção desse programa. É um serviço gratuito, criado para oferecer atendimento exclusivo para mulheres em situação de violência doméstica e familiar em todo o estado. O principal objetivo desse projeto é facilitar o acesso à justiça para mulheres vítimas de violência, independente da sua renda. Ele busca romper o ciclo da violência e reconstruir as histórias com dignidade. O atendimento será feito por uma equipe composta por mulheres, garantindo um ambiente seguro, sigiloso e de muito acolhimento. E dentro da campanha do Agosto Lilás, a gente convida você a participar desse momento com a gente. Convida você em nosso site, em nossas redes sociais, para participar da iniciativa que vai nomear este novo projeto. Participe, entre em nosso site, em nosso Instagram e vote www.defensoria.ba.def.br e lá no Instagram, @defensoriabahia. Ter você escolhendo o nome deste programa é concretizar a ideia de que ele é realmente e totalmente voltado para quem precisa, a sociedade. O site está na tela, vai lá, vota, escolhe o nome do programa. A gente quer você participando aí desde o começo da construção desse programa junto com a gente, tá? Doutora Sara, queria voltar um pouquinho aqui em nossa conversa. Eu queria falar sobre construção de provas. Infelizmente, há muita desconfiança sobre a palavra da mulher em um processo de violência
Quais são as provas e como buscá-las em um processo, doutora? Sempre a mulher ela é colocada em xeque, né? Por mais que a gente já tenha uma lei há 19 anos falando da vítima, da importância da palavra da vítima, mas a realidade é que a gente ainda encontra muita resistência em relação a isso. Então, assim, a palavra da mulher, essa resistência, diga-se de passagem, muitas vezes, ela não vai ser encontrada em todas as estruturas, né, da própria rede, mas, sobretudo, quem está no interior, aqueles locais mais longínquos, que as pessoas não têm uma rede fortalecida, é sempre, né? E aí, o que é que você fez para acontecer isso? Né? Por que você estava em tal local? Por que estava com tal roupa? Bom, primeira coisa, isso tem que ser rechaçado. Nós temos hoje uma evolução constante dentro do próprio sistema de justiça, porque todas as instituições que compõem o sistema hoje estão trabalhando com uma visão de perspectiva de gênero. Aliás, hoje eu tive o prazer de saber que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região restaurou, né, uma situação de uma mulher que foi demitida por justa causa, porque ela saía correndo do seu trabalho, durante 30 dias ela se ausentou, fugindo da violência. O ex-companheiro a perseguindo, ia para o trabalho e ela mandava para sua chefe os áudios das ameaças, as fotos, né, que ela tinha desse homem perseguindo ela, e ainda assim ela foi demitida por justa causa. E o TRT, uma desembargadora, deu um parecer com muita empatia, falando justamente disso. Né? Primeiro, que a Lei Maria da Penha assegura 6 meses nesse emprego. Segundo, que é necessário que a gente tenha este olhar de gênero. Então, assim, há um julgamento, há um pré-julgamento. Eu não vou falar para vocês que isso já foi superado, porque não foi. De uma forma geral, não foi. Entretanto, hoje eu tenho absoluta certeza que as pessoas que trabalham, né, dentro dessa seara, os juízes, os promotores, os defensores, os delegados, os policiais, eles já compreendem que a palavra da mulher ela tem um peso diferenciado, mas não impede que ela vá munida de todas as provas que ela tiver. Então, olha, fotografe, guarde os prints, se há uma comunicação por áudio, tenta fazer gravações, o que for necessário, vai subsidiar aquela palavra dela. É para subsidiar e não para ser a única prova a ser obtida. A palavra da mulher tem valor dentro desse contexto da violência, e não só da violência doméstica e familiar, como da violência de gênero, né? Que nós vemos também, principalmente nos espaços públicos. Essa mulher ela tem que ser ouvida, até porque, vamos falar dos crimes sexuais. Será que existem testemunhas de crimes sexuais? Dificilmente você vai ter. Né? Muito difícil você ter. Então, o fato de uma mulher sofrer uma violência sexual vai fazer com que ela não tenha o respaldo da justiça, porque ela não tem testemunha. Isso não pode acontecer. E não tem mais acontecido. Nós estamos numa constante de evolução. O Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, todos com o olhar voltado para um protocolo de acolhimento dessa mulher, com um julgamento e uma ação com perspectiva de gênero. Então, não deixem de denunciar pelo fato. Como eu vou provar? Com a sua palavra. Cabe a nós, principalmente o Ministério Público, que tem essa função, né, de buscar as condenações nos casos dos processos, fazer com que, dentro daquele contexto do processo, a gente consiga obter a prova, a mulher que seja firme, que chegue lá, que diga eu fiz, aconteceu isso, foi dessa forma. Isso vai ser suficiente para a gente conseguir cavar a condenação de algum agressor. Obrigada, doutora. Agora a gente vai chamar o quadro em primeira pessoa, quadro na tela. Em primeira pessoa, eu quero falar com a doutora Nájila. Quais são os casos práticos que a senhora mais tem visto no estado da Bahia? A senhora consegue trazer para a gente alguma história? Quais histórias podem gerar mais identificação assim, para quem está assistindo a gente em casa? E qual o modo de violência mais comum que tem sido visto? Olha, pelas estatísticas, é a ameaça, né? Ele sempre começa com a ameaça, o ciclo da violência. Depois passa para aquele tapa, aquele empurrão, que às vezes a pessoa, não, ele estava nervoso hoje, mas isso já está demonstrando um relacionamento abusivo. Os xingamentos, aquela diminuição da pessoa, que é a violência psicológica,
que hoje até tem tipo penal, né? Tem um crime que é da violência psicológica, a sexual, porque os homens que têm, que se acham superiores, eles sempre acham que a mulher está à disposição até quando ela está com algum problema, né? E a patrimonial, porque eles acham que deve administrar o dinheiro, eles é que sabem administrar, e ela trabalha e eles se apossam daquilo ali, né? E a moral, porque ele sempre destrata aquela mulher. E o interessante, para trazer uma coisa prática e puxando até os ganchos assim, que quando vai falando, surge tanta coisa na nossa cabeça. Uma coisa que nós estamos desenvolvendo muito, e é um aconselhamento até, não sei se a Defensoria já tem isso, o Ministério Público, é o grupo de ação, é um protocolo, uma comissão para proteção das magistradas, servidoras e até terceirizadas, quem efetivamente trabalha no tribunal, que esteja em situação de violência doméstica. Aí você pergunta, né, de que situação eu trago real. Muito recentemente tivemos uma... E aí que entra a ouvidoria, porque por meio da ouvidoria, mesmo que ela não queira, às vezes vem uma mãe, vem uma tia e pede, olha, ela foi sua aluna, chame para conversar, porque elas não querem denunciar o agressor. E quando eu vi pela primeira vez essa pessoa que pediram para eu atender, aí eu vi que eu tinha que agir mesmo, né? Conversamos 3 vezes, ela terminou aceitando. Isso é importante que se saiba, que é possível uma medida protetiva sem que denuncie a outra pessoa, sem que abra um inquérito, apenas para protegê-la daquela situação. E aí uma coisa muito interessante que aconteceu no segundo caso, que eu também atendi, que eu aconselhei o trabalho remoto, justamente para que não fosse o que aconteceu aqui com o que foi referido pela promotora Sara Grama, em relação à mulher que faltava ao serviço. Ela pode trabalhar remotamente, muitas vezes pode fazer isso. E a juíza com quem ela trabalha aceitou essa sugestão, pelo menos nesse período que é de risco, que é o período maior em que ela foi efetivamente agredida. Então, tem que saber todas essas possibilidades. Gente, não tenham vergonha, denuncie. Eu estou falando de gente que tem nível superior, que é assessor de desembargador, que é assessor de um juiz, assessora, né, de um juiz. Então, nós estamos para ajudá-las. Infelizmente, a violência contra a mulher ela pode alcançar qualquer mulher, né? Doutora? Qualquer mulher. De qualquer classe social, de grau de instrução e por aí vai, né? Enfim. Doutora Camila, quero voltar um pouco no programa da Defensoria Pública da Bahia, que vai facilitar o acesso à justiça para as mulheres que sofrem violência. Inclusive, eu convido você a participar com a gente. Vai lá no site, neste Agosto Lilás, você vai escolher o nome junto com a gente. Entre em nosso site, nosso Instagram e vote. É um programa construído junto com a sociedade. Doutora Camila, fala para o nosso assistido como é que isso vai funcionar na prática. Bom, o nosso objetivo, né, inspirado na iniciativa que aconteceu na Defensoria Pública do Paraná, é divulgar os nossos QR Codes, né, nas delegacias especializadas, né, de defesa da mulher, em prefeituras, em todos os locais possíveis, divulgar o nosso QR Code, que conduzirá ao preenchimento de um formulário, né, com informações básicas, e através desse contato inicialmente estabelecido pela parte no DEM, retornará, né, esse contato, exatamente para poder fazer a coleta de informações, de dados informacionais mínimos básicos e entender qual é o contexto de violência daquela mulher. Se é uma violência patrimonial, se é uma violência psicológica, ou se já é algo em nível de violência física que demande qualquer tipo de providência judicial. O nosso objetivo é exatamente proporcionar a essas mulheres o alcance ao instrumento da medida protetiva de urgência, né? Que é esse instrumento que existe exatamente para poder garantir a incolumidade física da mulher, né, o bem-estar psicológico, a segurança que ela almeja, né, de ser, de existir, de transitar. Então, com isso, a mulher, onde quer que ela esteja no estado da Bahia, ela vai poder ter acesso a essa Defensoria Pública que providenciará, que fará uma busca ativa dessa mulher. E aí a gente desenvolverá mecanismos que possam assegurar o sigilo das informações, que possam assegurar a intimidade, a privacidade dela. A gente sabe que muitas vezes são contextos que envolvem situações
de constrangimento de estar ali, né, de falta de coragem, de, enfim. E aí o nosso objetivo vai ser exatamente encorajar, né, mostrar para ela que não há nada de burocrático naquele procedimento, e para além de não existir nada de burocrático, é algo que precisa ser feito para a defesa dela, muitas vezes até dos filhos dela que estão ali presenciando aquela violência, que estão sofrendo junto, porque a violência contra a mulher, ela reverbera em diversos planos. Né? Eu assisti, você fala de casos práticos, eu assisti essa semana até na internet uma cena onde uma mãe conseguiu filmar a reação dos seus filhos ao vê-la apanhando do marido. E assim, é muito tocante, né? Como a violência contra a mulher, ela tem raízes profundas e ela atinge, né, pessoas para além da própria pessoa da mulher. Então é importante que a mulher saia, tome consciência do estado de violência em que ela está, que ela saia dessa situação de constrangimento, de medo, que ela tenha a coragem de denunciar e, para além disso, que ela saiba que ela tem na Defensoria Pública e todas as instituições da rede alguém a proteger e a combater essa violência de que ela não tem culpa. Muito bem. Doutora, para quem está em casa conseguir entender, na prática, essa mulher, quando o programa que a senhora fala, ela precisa ir até a delegacia ou ela faz esse contato? Ela não vai precisar ir para a delegacia. O contato dela vai ser especificamente com esse canal de comunicação com a Defensoria Pública. Ela não vai precisar, ela pode fazer da casa dela, virtualmente, de qualquer ambiente em que ela esteja, ela vai entrar em contato e ela será buscada ativamente pela própria Defensoria Pública, pelo próprio NUDEM, que é o Núcleo de Defesa das Mulheres, da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Maravilha. Vocês são 3 mulheres inspiradoras, assim, que estão na liderança do ecossistema de justiça da Bahia. Doutora Nájila, doutora Sara, são referências nacionais no combate à violência contra a mulher. Eu queria pedir que vocês falassem agora diretamente com as mulheres. Diretor, me dá as câmeras aí para a gente poder... Doutora Sara, eu queria que vocês falassem diretamente com as mulheres, com as assistidas, aquelas que vão, né, à Defensoria, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, que aciona vocês. Como encorajar essas mulheres a sair da situação de violência, como fazer ela acreditar que realmente ela não está sozinha e que o ciclo da violência precisa ser interrompido. Doutora Sara. Bom, para as mulheres que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo agora, o que eu poderia dizer é: se encorajem. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas a partir do primeiro passo, você vai encontrar instituições, vai encontrar pessoas que são capacitadas para lhe atender, para lhe acolher, para lhe direcionar naquilo que você necessita. Então, muitas vezes, o receio das mulheres é que ela vai mexer com o sistema de justiça, que ela vai precisar, por exemplo, eu não tenho como pagar advogado. A Defensoria Pública está disponível para isso. E nós temos defensores públicos dentro das varas de violência. Eu não tenho como procurar um policial, a polícia não vai me dar um respaldo porque eu moro num bairro distante. Nós vamos até lá, nós temos instrumentos para chegar até essa mulher. Então, assim, não permita que o medo, que o preconceito, que os conselhos... Nós temos agora uma pesquisa, Camila e desembargadora Nájila, que mostra que 47% das mulheres que foram vítimas de violência nada fizeram. Sabe o que é que isso significa? Que essas mulheres que nada fizeram, elas amanhã poderão estar nas estatísticas do feminicídio. Porque se a gente não reage, se a gente não toma conta da nossa própria vida no sentido de nos preservar, ninguém fará por nós. Então é necessário que vocês se encorajem, cheguem até nós para que o sistema seja mobilizado em seu favor. É fácil? Não, muitas vezes não é. Muitas vezes tem que passar, né, pelo rompimento de preconceitos, de conselhos, às vezes, equivocados, né? Ruim com ele, pior sem ele. Não. Ruim com ele, muito melhor sem ele. No sentido de ter uma companhia que lhe causa mal-estar, para quê? Né? Não tem sentido isso. Então, abram a mente no sentido de que o primeiro passo vocês precisam dar. A partir daí, deixa com a gente que a gente resolve. Doutora Nájila. Bem, é quase um recado de amigas, né? Não tenha medo, não tenha vergonha. Você procure qualquer desses órgãos que estão aí à disposição. Hoje não está aqui a polícia, mas a Polícia Civil também é uma porta sempre aberta. Queria até aproveitar para convidar, né, que é para uma corrida, que a ideia foi dela, mas que a corrida é nossa, de todos, né?
a segunda caminhada, na verdade, que vai sair do Cristo até o Farol, no dia 17 de março, e vão ter todas as instituições. 17 de agosto. O 17 de agosto. 17 de agosto, a partir das 7h30, está lá a Defensoria, com certeza, está o Judiciário, o Ministério Público, e muitos órgãos à disposição para fazer até exames também, para falar sobre medidas protetivas, porque medidas protetivas salvam vidas. E é isso que a gente tem que falar sempre. Não fique sozinha. Não se esconda atrás de ele vai ficar com mais raiva ainda. Ao contrário, você é o seu primeiro amor e deve ser o maior amor, né? Então, procure ajuda, porque senão isso pode significar se transformar em mais um número das estatísticas. A gente sabe que no interior do estado é muito pior. Quando a nossa defensora falava aqui sobre o aumento desse trabalho, eu fiquei encantada, porque as estatísticas dizem que 80% dos feminicídios ocorrem no interior do estado por falta exatamente dos equipamentos. E a defensoria, como o Judiciário, como o Ministério Público, tem que estar em todos os lugares. Então, as mulheres devem sim pedir ajuda, mesmo que ela não queira denunciar, que ela não queira que ele venha a responder um processo. Tem outras maneiras de, com a medida protetiva, você se afastar desse perigo. Doutora Camila, um recado do senhor. Bom, falar depois de dois grandes ícones, duas grandes referências, enfim, né, é muito difícil para mim, porque são mulheres que eu admiro demais, né, que têm uma história de protagonismo no combate à violência feminina aqui no estado da Bahia. Mas, enfim, é muito importante que a gente, tentando complementar a fala delas, que a gente concite também os homens a se engajarem nessa luta. Vocês, homens, são muito importantes para nós também. Vocês importam nessa luta, porque a masculinidade tóxica também atinge eles em alguma medida, né? Os obriga a desensibilizar, os colocam também em situação de violência, os colocam também como aquelas pessoas que mais cometem suicídios, atos atentatórios contra a própria vida. Então, é importante que os homens também estejam engajados nessa luta. Queria deixar meu agradecimento também, a desembargadora agradeceu à Polícia Civil, agradecer também à Polícia Militar, que tem um trabalho também muito reconhecido no campo da defesa e no combate à violência doméstica. E é isso, as instituições estão aqui em rede, buscando alcançar essas mulheres, buscando trazer esse tema para cima da mesa, para debate. Há, claro, resistências, né? O machismo, o patriarcado, ele opera sempre como uma força de resistência. Há paradigmas tradicionais que não querem falar sobre isso, sobre a perspectiva de gênero, e isso, inclusive, nós enfrentamos dentro das nossas próprias instituições, às vezes, né? Essa resistência de falar sobre isso, de trazer os temas sobre a perspectiva de gênero, mas é importante que a gente, enfim, se contraponha a isso e, como a sutileza das águas, a gente mostre que as mulheres elas podem ser o que elas quiserem, inclusive as protagonistas da sua própria história. Existe vida para além da violência. Olha que privilégio, viu? Esse é o podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia, uma edição especial do Agosto Lilás, aqui com a desembargadora Nájila, com a promotora Sara. E eu queria agora começar uma nova rodada aí para a gente conversar. Doutora Sara, o que é feminismo para a senhora e como é que isso toca a sua vida e suas missões profissionais? Uma vez me perguntaram desde quando eu era feminista. E eu me dei conta de que, na verdade, eu não sou feminista ainda. Eu sou uma mulher machista em desconstrução. Porque o que está ao meu redor é o machismo. O que eu absorvi enquanto cultura, enquanto vivência, foi o machismo que está na nossa sociedade. Cabe a nós, que temos consciência disso, nos desconstruir. E aí esse convite vai para homens e para mulheres, né? Então, o que seria o feminismo para mim? É o ápice da igualdade, da oportunidade igualitária, de se dar chance que as pessoas se tornem o que elas quiserem se tornar, dentro de possibilidades iguais. Não há, eu sempre falo, quando eu nas minhas palestras, eu digo, não se trata de um cabo de guerra, homens contra mulheres e vice-versa.
Se trata de se colocar a sociedade num patamar de igualdade tal que as pessoas possam alcançar aquilo que elas desejam, aquilo que elas sonham, sem ter que sofrer pela a discriminação, o preconceito, a subjugação. Então, eu hoje me posiciono sempre uma mulher que cresceu, que foi criada num ambiente machista, porque o nosso país é um ambiente machista, de uma forma, alguns estados mais, algumas regiões mais, outras menos, mas de uma forma geral, a praxis é do machismo e eu estou me desconstruindo dia a dia. Há 16 anos, cada dia mais abrindo os olhos, vendo o quanto esse machismo é negativo para mim, para as gerações das minhas filhas, o meu neto, né? Aquilo que a doutora Camila acabou de falar aí, homens se matam mais do que as mulheres. Por quê? Porque o machismo impede o homem de ter uma sensibilidade, de dizer que fraquejou, de dizer que precisa de ajuda. Tudo isso nos limita e o que nós queremos na vida é respeito para quem tem oportunidades iguais. Então, para mim, o feminismo é isso, é esse ápice do respeito e da igualdade. Doutora Nájila, ser desembargadora em um espaço majoritariamente masculino já é um ato de feminismo, né? Como tem sido ocupar espaços tão relevantes sobre esse assunto? Com certeza. E interessante que é outra comissão que não me deixa sair, que é a Comissão de Participação Feminina, que luta para que as mulheres ocupem o segundo grau, que não tenha menos que 40%. E, atualmente, se nós formos colocar o quinto profissional, que é do Ministério Público e da OAB, nós seríamos menos de 40%. Porque houve um tempo, e até o CNJ falou isso, que nós tínhamos que fazer uma norma, e nós fizemos a norma, tanto que o pessoal já está contando lá, dizendo que é a vaga de Nájila. É a vaga feminista, é a vaga das mulheres, que assim que baixar, porque tem que fazer a conta só com quem é originariamente da magistratura, aí ainda tem um pouco mais de 40%. Mas assim que passar essa comissão que vai lá e vai dizer, como houve agora no próprio Distrito Federal, que foi anulado, né, anulada a nomeação de um desembargador, porque aquela vaga era da mulher. Então, ser feminista, eu acho que não é ser contra o homem, porque você veja aí, olha, é uma luta por espaço, numa sociedade que é desigual, num machismo estrutural que a gente vive, um patriarcado originário aí dos nossos colonizadores, né? Então, eu acho que a melhor definição seria ser feminina sem deixar de lutar por seus direitos. De fato, é uma batalha diária, né? Doutora Camila, a senhora conhece um pouco mais de perto e sei que é uma feminista declarada. Isso muitas vezes é visto de forma pejorativa, né? E eu queria entender, assim, conta pra gente de onde vem esse valor e por que a senhora acredita tanto nisso. Quem me apresentou ao feminismo, embora eu concorde com o cara, todas somos machistas em desconstrução, mas quem me apresentou ao feminismo foi a maternidade. A maternidade me apresentou a um campo de extrema invisibilização e exaustão, que eu não conhecia até então, né? Porque as mães, até a sua identidade você perde, você passa a ser mãe de alguém. E com isso eu pude me deparar com situações de caos interno e externo que me fizeram questionar os papéis sociais, né? Então aquele foi o start para que eu pudesse entender e para que eu pudesse questionar por que as mulheres eram tão sobrecarregadas das funções e dos encargos de gerência de vidas, né? Porque quando a gente gerencia a nossa vida, a vida dos nossos filhos, são muitas coisas a fazer. Por que as mulheres eram tão sobrecarregadas naquele contexto? E isso fazia, obviamente, com que elas perdessem oportunidades. Eu perdi oportunidades de trabalho por conta da maternidade, diferentemente dos homens, né? Que vivem as suas ambições profissionais sem nem olhar para trás, né, desembargadora Nájila? A gente fez um seminário uma vez lá no Tribunal de Justiça, por iniciativa da desembargadora, e uma das temáticas que surgiu foi exatamente isso. Quando o homem tinha a oportunidade de ser promovido, ele vai. A mulher, quando surge a possibilidade de promoção, ela tem que pensar, é bom para o meu filho, tem como, não tenho como fazer, não tenho como. Então, assim, a maternidade faz a gente questionar os papéis sociais. Então, essa foi a minha porta, a minha janela de oportunidade para adentrar nesse mundo. Mas isso foi um presente para mim.
Isso, ao mesmo tempo que foi um desafio, isso, ao mesmo tempo que foi doloroso, foi um grande presente, porque o feminismo liberta. O feminismo faz a gente olhar para a vida e para as coisas com a lente da igualdade, que a gente não consegue mais desver, né? Então, a gente passa a olhar para as situações todas com uma forma muito diferente. Então, o feminismo amplia a nossa mente, ele amplia os nossos horizontes, e tudo que a gente quer buscar é resgatar as mulheres, né? Mostrar para elas o poderio que elas detêm, porque nós somos a maior parte da população do Brasil, inclusive. Então, tudo que a gente quer é fazer por elas, em alguma medida, porque a gente está numa situação de privilégio, nós que estamos no sistema de justiça, nós que ocupamos classes sociais superiores, nós que somos brancas, a gente está numa situação de privilégio. Então, a gente tenta, a partir dessa situação de privilégio, desenvolver projetos e iniciativas que possam alcançar aquelas que ainda estão no campo do inconsciente, né? Sem saber que o feminismo liberta mais do que mata, né? Então, o feminismo não é essa briga, essa guerra, acho que isso foi isso que a desembargadora Nájila, a doutora Sara fala, não é essa guerra de homens contra mulheres. É a luta e a busca contra a igualdade, contra o racismo, contra o classismo, porque esses sim são as verdadeiras chagas sociais. Esse é o podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E essa é a nossa campanha Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. O Agosto Lilás é uma campanha da Defensoria Pública para você, mulher. Conheça, participe, indique para quem precisa de apoio no combate à violência. Chega de violência, sua vida é muito valiosa para nós. Participe também da escolha do nome do nosso programa de acesso aos direitos das mulheres, uma iniciativa do NUDEM. Entre no site da Defensoria, em nosso Instagram e vote. Esse é um programa que já nasce pertencente às mulheres baianas. Dito isso, quero agradecer, doutora Nájila, muito obrigada por fazer parte do nosso podcast especial. E eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais. Bem, eu é que tenho que agradecer por um bate-papo tão inteligente, né? Tão gostoso até, mesmo falando sobre coisas tão tristes, morte de mulheres, violência contra as mulheres. E aqui eu deixo o meu abraço para essas instituições que caminham juntas mesmo, caminham de mãos dadas, além de outras que aqui não estão, nem caberiam aqui, né, com tanta gente que participa dessa verdadeira luta que é atribuir à mulher um viver sem violência, um viver com igualdade de oportunidades. Então, não fique trancada. Vá à luta no verdadeiro sentido, de estudar, de procurar seus direitos e de que, se acontecer alguma coisa, procure uma dessas portas, bata lá, que você vai ter ajuda. Não fique sofrendo sozinha. A violência mata. E a gente não quer que as nossas mulheres continuem a morrer. Nós estamos aqui para ajudá-las e até a punir também, se por acaso vier acontecer algo. Já vamos caminhando para cerca de 1.000 júris, né? Esse ano é uma campanha do Judiciário, e nós estamos focando muito no júri de feminicídio. E aqui na Bahia, houve até um pedido para eu mandar quantas condenações, e é assim estupendamente grande o número de condenações. Coisa de ser menos de 10% das absolvições, quando se trata de feminicídio. Mas o importante é não chegar lá, é prevenir. Estamos aqui para ajudá-las. Muito obrigada, doutora. Promotora Sara Gama, de suas considerações finais. Bem, primeiro, né, me despedindo aqui de vocês, dizer da minha satisfação de participar desse programa. É sempre uma oportunidade muito rica conversar com meus pares. Eu digo que instituições diferentes, mas nosso propósito é igual. Então, eu estou diante dos meus pares, dentro da Defensoria Pública, dentro do Judiciário, dentro da Polícia, dentro dos equipamentos do Estado, do município, enfim. Todos nós unidos pelo mesmo propósito. E dizer para você, mulher, que agora, no mês de agosto, vai ser assim, bombardeada com as nossas campanhas, todas as instituições chamando a atenção, porque a gente faz isso, a importância de você ter consciência de que nós podemos sim ajudar, como a desembargadora bem disse, bata em qualquer dessas portas, mas é necessário que você tenha iniciativa, é necessário que você tenha coragem, é preciso coragem para tomar as rédeas da própria vida. E é isso que a gente estimula vocês. Vocês são protagonistas das suas vidas. Tenham a coragem de dizer: chega, não aceito migalhas, não quero viver
uma relação ruim, não quero viver um ambiente tóxico, um ambiente que me faz mal. É um direito que você tem. Então, nos procure o Ministério Público, procure o Judiciário, procure a Defensoria, procure a Polícia, procure dentro até da sua própria comunidade. Tem instituições, coletivos, ONGs, que podem lhe dar esse suporte. O que não pode é você permitir que a violência cresça, porque ela vai crescer até se tornar irreversível. Nós não queremos você na estatística, nós queremos você do nosso lado, lutando pelas gerações que virão. Nós queremos as mulheres vivas. Doutora Camila, suas considerações. Bom, primeiramente agradecer a doutora Sara, a desembargadora Nájila, né, pela oportunidade de estarem aqui. Para mim foi uma manhã de grande aprendizado. Eu não imaginei que seria diferente, né, estar com esses dois ícones, essas duas protagonistas da luta, né, do combate à violência doméstica. Para a Defensoria Pública é muito importante falar sobre isso no Agosto Lilás. E eu espero mesmo que as mulheres sejam cada vez mais encharcadas desse conteúdo. É importante que quanto mais a gente fale, mais a gente crie campos de consciência, de coragem, de voluntariedade, no sentido de sair das situações que só as diminuem, para que elas possam reassumir o protagonismo das suas vidas e possam, enfim, alcançar a paz interna, a gente alcançar a pacificação social e a gente encontrar a viabilidade de que a justiça seja feita. Doutora Camila, foi tudo tão importante que aqui foi falado e a senhora aqui encerrando, mas eu queria convidar mesmo a Defensoria e também o Ministério Público para algo muito importante que acontece no mês de agosto, nesse Agosto Lilás, que é a Semana da Justiça pela Paz em Casa. São 3 semanas que somos obrigados, mas é uma obrigação que, no fim, é algo que nos dá muita alegria, muita satisfação, porque reunimos toda a rede nas nossas palestras e também em todos os fóruns do Brasil. São realizadas audiências, são realizados júris de feminicídio, enfim, faz-se um verdadeiro mutirão em relação aos processos de violência doméstica contra a mulher. Então, a Defensoria Pública faz um papel muito importante. E eu quero aproveitar esse momento para solicitar que em cada comarca eu possa subsidiar, onde vai haver audiências, para que exista lá, mesmo que virtualmente, um defensor público. Que o defensor faz a assistência qualificada à mulher. Não é só o defensor do homem. Nós precisamos que também ele esteja presente para que seja respeitada a memória daquela mulher, para que o que ela precisar na área civil possa ser ajuizadas as ações. E também o Ministério Público. Eu sempre caminho, já conversei com o nosso procurador-geral e precisamos dos promotores também em cada Semana da Justiça pela Paz em Casa. Obrigada. Obrigada, doutora. E é com esse recado da desembargadora Nájila Brito que nós encerramos o nosso podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia, edição especial no Agosto de Lilás. Nos acompanhe nas nossas redes, acompanhe a gente no YouTube, participe da nossa campanha. Você vai conseguir assistir esse episódio completo lá no YouTube e os cortes lá no nosso Instagram. Estamos te esperando.